Você? Sim, você que está me ouvindo agora, eu preciso que preste atenção. O que vou compartilhar com você hoje não é apenas um segredo. É a linha divisória entre a vida que você tem vivido e a vida que você nasceu para viver. Por mais de 25 anos, eu mergulhei nas mentes dos homens e mulheres mais bem-sucedidos da nossa era. Busquei o fio invisível que os unia, a chave que abria as portas para suas conquistas monumentais. E eu descobri algo tão profundo, tão simples, mas tão poderoso, que permaneceu oculto das massas, daqueles que lutam diariamente com a pobreza, o fracasso e o desespero. Antes de mergulharmos fundo neste conhecimento transformador, se você valoriza conteúdos que realmente te ajudam a ir além, inscreva-se no canal e deixe o seu like neste vídeo. Isso me mostra que estamos juntos nessa jornada de crescimento e me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Pense comigo. Você acorda cada manhã, não acorda? Com a mesma rotina de pensamentos de preocupação, os mesmos medos sobre o dinheiro, as mesmas dúvidas sobre suas próprias habilidades. Você se levanta da cama, já se sentindo derrotado, sua mente envenenada pelas limitações de ontem. Essa é a pobreza de mente, que aflige mais de 98% das pessoas, e é a razão exata pela qual elas permanecem acorrentadas a vidas de silencioso desespero. Mas hoje, agora, enquanto você escuta minhas palavras, essa corrente está prestes a ser quebrada, para sempre. O que você diria se eu te contasse que os primeiros 5 minutos depois que você abre os olhos, a cada manhã, determinam se você vai ter sucesso ou fracassar naquele dia? O que você pensaria se eu revelasse que cada grande fortuna, cada conquista notável, cada avanço na história humana não começou num escritório ou numa fábrica, mas nos momentos tranquilos do amanhecer, quando uma mente determinada pronunciava certas palavras, com fé e convicção absolutas? Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, todos eles possuíam um ritual matinal secreto, que colocava suas mentes em movimento em direção ao sucesso. Antes mesmo de seus pés tocarem o chão, parte 1. Poder da mente e o ritual matinal. A mente humana é uma estação transmissora e receptora. Quando você pronuncia palavras com profunda emoção e fé, você envia um comando direto para sua mente subconsciente. E o que é fascinante é que essa mente subconsciente está conectada à inteligência infinita. Isso não é apenas teoria, é um fato científico, comprovado por décadas de observação cuidadosa. Sua mente subconsciente não questiona. Não, ela simplesmente aceita o que você lhe diz com sentimento e começa imediatamente a manifestar isso em seu mundo físico. Carnegie entendeu isso. Todas as manhãs, antes que o sol pintasse o céu, ele ficava em frente à sua janela e falava suas intenções para o dia, com tanta força que sua própria presença comandava o respeito de todos que o encontravam. Thomas Edison conhecia esse segredo na quietude de seu laboratório. Antes de iniciar seu trabalho, ele afirmava sua conexão com a fonte infinita de todo o conhecimento. Rockefeller, Ford e Schwab, todos eles iniciavam seus dias, não com um jornal ou conversas ociosas, mas com palavras deliberadas, propositais, que programavam suas mentes para a vitória. Por tempo demais, você tem sido vítima da sua própria preguiça mental. Você permitiu que sua mente corresse solta, como um cavalo indomável, levando você para onde o medo e a dúvida desejavam. Mas as 11 frases que estou prestes a te dar são como a rédea e o freio para esse cavalo selvagem. Elas te darão domínio sobre sua própria mente, e através desse domínio, o controle sobre sua vida inteira. Essas não são meras pensamentos positivos ou afirmações vazias. Essas 11 frases contêm a essência concentrada da filosofia do sucesso, destilada das práticas reais de homens que construíram impérios do nada, que transformaram indústrias inteiras, que deixaram suas marcas na história. Cada frase é uma chave que destranca uma porta diferente na sua mente subconsciente. Juntas, elas formam uma chave mestra que abre o cofre da realização ilimitada. A transformação que te espera exige apenas 2 coisas. Primeiro, que você pronuncie essas frases todas as manhãs, sem falha. E segundo, que você as pronuncie com fé absoluta e emoção ardente. As palavras sem o sentimento são mortas. Mas quando você combina essas palavras com o fogo da crença, você coloca em movimento forças que vão remodelar toda a sua existência. Prepare-se, pois você está prestes a aprender o ritual matinal, que separa os mestres da vida de suas vítimas. A primeira chave: eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o mestre do meu destino.
Deixe estas 6 palavras Grover na sua consciência. Deixe que elas queimem fundo na sua alma, porque elas contêm o poder de te tirar das profundezas do desespero e te levar às alturas da realização. Eu conheci um homem, anos atrás, que tinha perdido absolutamente tudo: seu negócio, suas economias, sua autoconfiança. Ele sentou no meu escritório com lágrimas nos olhos, convencido de que forças externas haviam conspirado para destruí-lo. Eu lhe dei apenas essas 6 palavras e disse a ele para repeti-las todas as manhãs, com a força de todo o seu ser. 6 meses depois, ele retornou, não para reclamar, mas para me agradecer. Ele não só havia recuperado suas perdas, mas tinha construído uma fortuna 2 vezes maior que a anterior. Veja bem, a maioria das pessoas acredita que são folhas sopradas pelo vento da circunstância. Elas culpam o governo, a economia, a educação que tiveram, a família, tudo e todos, exceto a única pessoa que detém todo o poder, elas mesmas. Mas eu te digo agora, baseado no meu estudo das mentes mais bem-sucedidas da história, que você não é vítima do destino. Você é o autor dele. Cada circunstância na sua vida hoje é o resultado direto dos pensamentos que você manteve na sua mente ontem. Quando William Ernest Henley escreveu: "Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma", ele não está apenas escrevendo uma bela poesia, ele estava declarando uma lei, tão imutável quanto a lei da gravidade. Seus pensamentos criam suas circunstâncias. Sua atitude mental dominante determina se você atrai sucesso ou fracasso, riqueza ou pobreza, felicidade ou miséria. Isso não é pensamento positivo vazio. Esta é a operação de uma lei universal, que funciona com precisão matemática. Considere Charles M. Schwab. Ele começou como um simples operário nas usinas de aço de Andrew Carnegie, ganhando $1 por dia. Mas Schwab entendia que era o mestre do seu destino. Todas as manhãs, antes de ir para o trabalho, ele ficava na frente do seu espelho modesto e declarava, com uma convicção inabalável, que um dia ele comandaria aquelas mesmas usinas. Ele não esperava, ele não desejava. Ele comandava sua mente subconsciente a aceitar isso como realidade. O resultado, ele se tornou presidente da United States Steel Corporation e ganhou um salário de mais de $1 milhão por ano, numa época em que tal soma era quase inimaginável. Henry Ford enfrentou ridículo e zombaria quando anunciou sua intenção de construir um carro para as massas. Homens instruídos explicavam em detalhes por que era impossível. Especialistas financeiros provavam, com números, que ele iria à falência. Mas Ford conhecia um segredo que eles não conheciam. Ele era o mestre do seu destino. Todas as manhãs, ele renovava sua declaração mental de soberania sobre as circunstâncias. Quando os contratempos surgiam, e eles surgiram às dezenas, ele sabia que o destino não era algo que acontecia a ele, mas algo que ele criava com cada pensamento, cada decisão, cada ação. Sua mente subconsciente é como um solo fértil. Ela fará crescer qualquer semente que você plantar nela. Quando você declara, "Eu sou o mestre do meu destino", você planta sementes de poder pessoal, autodeterminação e possibilidades ilimitadas. Mas isso deve ser feito com sentimento. Fique diante do seu espelho todas as manhãs. Olhe-se diretamente nos olhos e pronuncie essas palavras, como se sua própria vida dependesse delas. Porque, de fato, ela depende. Sinta o poder fluir através de você. Sinta as correntes do vitimismo caindo. Sinta-se assumindo o comando do seu próprio destino. A lei da atração opera através da mente subconsciente. Quando você realmente acredita que é o mestre do seu destino, sua mente subconsciente começa a atrair as pessoas, as circunstâncias e as oportunidades que se alinham com essa crença. Você para de repelir o sucesso com pensamentos de limitação e começa a atraí-lo magneticamente, com pensamentos de poder e possibilidade. Isso não é misticismo. Esta é a aplicação prática de uma lei mental, que foi provada nos laboratórios da vida. Por cada pessoa que já ascendeu da obscuridade à grandeza, a segunda chave. Meu objetivo principal guia cada ação. Meu objetivo principal guia cada ação. Estas 8 palavras constituem o ponto de partida de toda realização. Sem um objetivo principal definido, você é como um navio sem leme, para onde quer que as correntes da vida decidam levá-lo, mas com um propósito definido e fixado firmemente em sua mente. Você se torna como um míssil guiado, movendo-se com força imparável, em direção ao seu alvo. Passei anos na pobreza e na frustração. Antes que Andrew Carnegie me revelasse a suprema importância da clareza de propósito, ele me disse que 98 em cada 100 pessoas falham na vida.
porque nunca decidem exatamente o que querem. Elas têm desejos, esperanças, sonhos, mas nenhum objetivo principal definido. Elas dispersam suas energias em dezenas de direções diferentes, e se perguntam por que nunca chegam a lugar algum. Edwin Código Barnes era um completo Zé Ninguém, quando decidiu que seu objetivo principal definido era se tornar parceiro de negócios de Thomas Edison. Ele não tinha dinheiro, nem contatos, nem talentos especiais, mas ele tinha algo muito mais valioso, um desejo ardente, apoiado pela clareza de propósito. Todas as manhãs, antes que o mundo acordasse, Barnes ficava em seu quarto humilde e declarava sua intenção de trabalhar com Edison. Ele não disse que esperava trabalhar para Edison. Ele declarou que seria parceiro de Edison. Quando Barnes finalmente conseguiu chegar ao escritório de Edison, ele parecia um andarilho, mas Edison, que conseguia ler a mente dos homens através de seus olhos, viu algo diferente. Ele viu o fogo do propósito definido queimando tão intensamente que não podia ser extinto. Anos depois que Barnes já havia enriquecido como parceiro de Edison no negócio de máquinas de digitar, Edison disse: "Eu lhe dei a oportunidade que ele procurava, porque vi que ele havia decidido que ficaria até conseguir seu objetivo principal definido. Não é um desejo ou uma esperança, é um comando para sua mente subconsciente. Quando você o declara todas as manhãs com absoluta convicção, você ativa forças dentro de si, que começam imediatamente a transformar esse objetivo em realidade física." John D. Rockefeller sabia aos 23 anos que seu objetivo principal definido era se tornar o maior refinador de petróleo do mundo. Ele o falava, ele o respirava, ele o vivia. Cada decisão, cada ação, era guiada por esse propósito central. O resultado foi a Standard Oil e uma fortuna que assombrou a imaginação. O princípio da concentração de esforço exige que você foque todas as suas energias em seu objetivo principal definido. Pensamento disperso leva a resultados dispersos, mas pensamento concentrado, guiado por um propósito definido, produz poder concentrado. Sua mente subconsciente trabalha 24 horas por dia para manifestar o que você definiu claramente e carregou emocionalmente. Ela nunca nunca descansa, nunca para de trabalhar em seu benefício, mas apenas se você dar a ela um alvo claro, todas as manhãs. Ao pronunciar esta frase, veja seu objetivo principal definido como já realizado. Sinta a alegria da conquista. Experimente a satisfação do sucesso. Sua mente subconsciente não consegue distinguir entre uma experiência vividamente imaginada e a realidade. Quando você visualiza consistentemente seu objetivo como alcançado, enquanto declara seu propósito definido, você cria um padrão mental que sua mente subconsciente deve seguir. Este é o segredo de toda grande conquista. Saber exatamente o que você quer e manter essa visão com fé inabalável. 8. Que ela se materialize em sua vida. A terceira chave. Eu possuo dentro de mim todo o poder que preciso. Eu possuo dentro de mim todo o poder que preciso. Pare por um momento e considere a verdade profunda destas palavras. Você foi ensinado a acreditar na limitação, a aceitar que precisa de algo externo a si mesmo para ter sucesso. Mas eu lhe digo agora, baseado em evidências irrefutáveis, que você já possui dentro de sua própria mente todo o poder necessário para alcançar qualquer coisa que possa conceber e acreditar. Thomas Edison teve apenas 3 meses de educação formal, por todas as medidas externas. Ele deveria ter permanecido um fracasso desconhecido. Mas Edison compreendeu um segredo que seus críticos educados não conheciam. Ele possuía dentro de si acesso à inteligência infinita. Quando confrontado com um problema, ele se retirava para seu quarto particular, sentava-se em completa escuridão e silêncio, e afirmava sua conexão com a fonte de todo o conhecimento. Nesse estado, ideias surgiam em sua mente, soluções apareciam, invenções se revelavam. Mais de 1000 patentes se erguem, como monumentos à sua fé no poder que reside dentro de si. A pessoa comum usa menos de 10% de sua capacidade mental. Pense nisso. Você está operando com 1/10 do seu potencial. E ainda assim, se pergunta por que o sucesso o ilude. Mas o poder está lá, esperando para ser acessado, esperando para ser comandado, esperando para ser liberado. George Washington Carver demonstrou essa verdade de uma maneira que não pode ser contestada. Nascido na escravidão, Sam Eddick Formal, ele se tornou um dos maiores cientistas de sua época. Quando perguntado como descobriu mais de 300 usos para o amendoim, ele respondeu simplesmente: "Eu entrei no meu laboratório e disse: querido criador, por favor, me diga para que serve o amendoim." Esperei,
pela resposta. Sua mente subconsciente está conectada diretamente à inteligência infinita, a fonte de todo o conhecimento, todo o poder, todas as soluções. Mas a dúvida age como uma barreira, bloqueando essa conexão. Quando você afirma todas as manhãs que possui dentro de si todo o poder que precisa, você remove essa barreira. Você abre o canal através do qual sabedoria e capacidade ilimitadas podem fluir. Isso não é teoria. Isso é um fato demonstrado, provado por cada grande realizador da história. A autodúvida é a grande paralisadora do potencial humano. Você foi programado desde a infância para acreditar em suas limitações. Em vez de suas possibilidades, você foi tantas vezes dito o que não pode fazer, que esqueceu o que pode fazer. Mas Carnegie estava certo quando disse que nenhum homem é limitado, exceto por seus próprios pensamentos. As paredes que parecem aprisionar você são feitas de nada mais substancial do que suas próprias crenças. Quando você muda essas crenças, as paredes desaparecem todas as manhãs. Ao pronunciar esta afirmação, sinta o fluxo de poder ilimitado fluindo através de você. Você não está separado da força criativa do universo. Você é uma expressão dela. O mesmo poder que move os planetas, que faz a semente se tornar árvore, que transforma a lagarta em borboleta, flui através da sua mente. Sua única tarefa é reconhecê-lo, aceitá-lo e direcioná-lo para seu objetivo principal definido. Quando você faz isso com fé e persistência, milagres se tornam comuns. O impossível se torna inevitável, e você descobre que sempre possuiu o poder de transformar sua vida. A quarta chave: hoje eu vou além em tudo o que faço. Hoje eu vou além em tudo o que faço. Este princípio criou mais milionários do que qualquer outro fator isolado. É tão simples que a maioria das pessoas o ignora. Tão poderoso que aqueles que o aplicam não podem falhar. No entanto, a maioria das pessoas faz apenas o que é pago para fazer, apenas o que é exigido, apenas o que é obrigatório. E então elas se perguntam, por que as oportunidades as ignoram? Charles M. Schwab foi uma vez convidado por Andrew Carnegie para gerenciar uma usina siderúrgica que estava dando prejuízo. Os outros gerentes haviam falhado em reverter a situação. Apesar de seus melhores esforços, Schwab aceitou o trabalho com uma condição: que ele pudesse gerenciá-lo do seu jeito. Seu jeito era o princípio de ir à milha extra. Ele não trabalhou 8 horas, mas 12 não porque era pago pelo tempo extra, mas porque estava determinado a render mais serviço do que o exigido. Ele insistiu que cada funcionário sob sua supervisão adotasse o mesmo princípio. Em um ano, aquela usina falida se tornou a mais lucrativa de todo o sistema Carnegie. A recompensa de Schwab, um bônus de $1 milhão por um único ano de trabalho. Em uma era em que $1.000 já era uma fortuna, lei dos retornos crescentes governa toda a natureza e toda a atividade humana. Quando você dá mais do que o esperado, você recebe de volta mais do que deu. Isso não é sentimentalismo. Isso é lei matemática. O agricultor que cuida de suas colheitas com atenção extra recebe uma colheita extra abundante. O comerciante que oferece serviço extra constrói uma base de clientes leal. O funcionário que faz mais do que o exigido inevitavelmente ascende a posições de maior responsabilidade e recompensa. A maioria das pessoas aborda seu trabalho com a atitude de o mínimo que posso fazer para me virar. Elas ficam olhando o relógio, ressentem-se de tarefas extras e reclamam do salário. Essas são as pessoas que permanecem na base a vida toda, amarguradas e ressentidas, nunca entendendo que são as autoras de sua própria pobreza. Elas violam a lei básica do sucesso, e depois culpam todos, menos a si mesmas, por seu fracasso. Ir à milha extra não significa se esgotar, é sobre trazer qualidade, entusiasmo e excelência para tudo o que você faz. É sobre procurar maneiras de aumentar seu serviço, melhorar sua habilidade e agregar valor onde quer que você esteja. Quando você adota este princípio, você se destaca da massa medíocre. Como um farol na escuridão, oportunidades o procuram. A promoção se torna inevitável. O sucesso se torna não uma questão de si, mas de quando. Andrew Carnegie construiu toda sua fortuna sobre este princípio. Ele promovia apenas aqueles que demonstravam o hábito de ir à milha extra. Ele os pagava, não pelo que faziam, mas por sua disposição de fazer mais do que eram pagos. Cada pessoa em sua organização, que ascendeu à riqueza e proeminência, o fez prestando serviço extra. Isso não era favoritismo, era o reconhecimento de uma lei imutável do sucesso. Todas as manhãs,
Ao declarar sua intenção de ir à milha extra, você programa sua mente para procurar oportunidades de exceder as expectativas. Sua mente subconsciente começa a gerar ideias para melhorar seu serviço. Você desenvolve a reputação de ser alguém em quem se pode confiar, para entregar mais do que o prometido. Essa reputação se torna seu ativo mais valioso, valendo mais do que dinheiro no banco, porque garante que você nunca faltará oportunidades para prosperar. A quinta chave: eu atraio riqueza através do serviço aos outros. Eu atraio riqueza através do serviço aos outros. Aqui está uma verdade que destrói para sempre a falsa crença de que o sucesso vem ao se aproveitar dos outros. Toda grande fortuna, sem exceção, foi construída sobre uma fundação de serviço. O tamanho da sua recompensa na vida sempre será em proporção direta à quantidade e qualidade do serviço que você presta aos outros. Henry Ford se tornou um dos homens mais ricos do mundo, não explorando os outros, mas servindo-os. Sua obsessão não era o lucro, mas sim fornecer transporte acessível para as massas. Ele revolucionou os métodos de produção, não para aumentar sua riqueza, mas para diminuir o custo dos automóveis, para que mais pessoas pudessem comprá-los. A fortuna que fluiu para ele foi o resultado natural do serviço que ele prestou a milhões. Ele frequentemente dizia: um negócio que só faz dinheiro é um negócio pobre. Dinheiro nada mais é do que um símbolo do serviço prestado. Ele flui para aqueles que fornecem valor aos outros e se afasta daqueles que buscam apenas tirar. Esta é a lei da compensação em ação, e ela opera de forma tão confiável quanto a lei da gravidade. Você não pode violá-la sem sofrer as consequências. Cada pessoa que tentou obter riqueza sem fornecer serviço equivalente falhou, enquanto cada pessoa que se concentrou no serviço, em última análise, prosperou. Considere Frank W. Woolworth. Ele construiu sua fortuna com a ideia simples de servir pessoas que tinham apenas moedas para gastar, enquanto outros comerciantes ignoravam esses clientes como não lucrativos. Woolworth viu uma oportunidade de servir. Ele criou lojas onde pessoas de poucos recursos podiam comprar com dignidade e encontrar produtos de qualidade a preços acessíveis. Suas lojas de 5 e 10 centavos serviram milhões e o tornaram um dos homens mais ricos da América. J.P. Morgan acumulou sua vasta fortuna, não através de manipulação, mas através de organização. Ele viu que a indústria americana precisava de capital e estrutura para crescer. Ele organizou ferrovias, siderúrgicas e bancos de maneiras que serviam tanto aos investidores quanto ao público. Sua riqueza foi a compensação natural pelo serviço valioso que ele prestou na construção da base industrial da América. Quando você afirma todas as manhãs que atrai riqueza através do serviço aos outros, você se alinha com esta lei universal. Sua mente subconsciente começa a atrair oportunidades para servir. Você desenvolve o que chamo de consciência de serviço, uma percepção de como você pode agregar valor em cada situação. Essa consciência é magnética. Ela abre pessoas para você, abre portas que antes estavam fechadas e cria possibilidades onde antes não existia nenhuma. A pessoa egoísta repele a riqueza, porque viola a lei fundamental da troca. Ela tenta obter, sem dar, colher, sem semear, retirar, sem antes fazer depósitos. Mas a pessoa com uma consciência de serviço atrai riqueza, porque entende que dar precede receber, que semear precede colher, que depósitos devem ser feitos antes das retiradas. Isso não é apenas bom negócio. Este é o princípio operacional fundamental do universo. Quando trabalha com este princípio, em vez de contra ele, o sucesso se torna não apenas possível, mas inevitável. A sexta chave: eu transformo cada falha em um degrau. Eu transformo cada falha em um degrau. Ouça com atenção, pois este princípio o libertará para sempre do medo do fracasso, que paralisa a maioria das pessoas. Toda a adversidade, todo o fracasso, toda a dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Isso não é mero consolo. Isso é um fato comprovado, demonstrado por cada pessoa que alcançou sucesso duradouro. Abraham Lincoln falhou nos negócios aos 21 anos, foi derrotado para a legislatura aos 22, falhou novamente nos negócios aos 24. Sua amada morreu quando ele tinha 26, teve um colapso nervoso aos 27, foi derrotado para orador aos 29. Derrotado para eleitor aos 31. Derrotado para o Congresso aos 34. Derrotado para o Senado aos 46. Derrotado para vice-presidente aos 47. E derrotado para o Senado novamente. Aos 49, aos 52 anos, ele se tornou presidente dos Estados Unidos e salvou a União.
Cada fracasso o estava preparando, fortalecendo, ensinando as lições que ele precisaria para seu destino final. O professor de Thomas Edison disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. Ele foi demitido de seus 2 primeiros empregos, por ser improdutivo, quando estava inventando a lâmpada. Ele falhou mais de 10.000 vezes. Um repórter lhe perguntou como se sentia ao falhar tantas vezes. Edison respondeu: eu não falhei, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Cada falha o aproximava do sucesso. Porque ele entendia que o fracasso é nada mais do que um degrau para a realização. R. Darby aprendeu essa lição da maneira mais dramática possível. Ele e seu tio descobriram ouro durante a corrida do ouro e investiram tudo o que tinham em equipamentos de mineração. Depois de extrair minério suficiente para pagar a máquina, a jazida de ouro desapareceu. Eles perfuraram desesperadamente, mas não encontraram nada. Finalmente, desistiram e venderam a máquina a um negociante de sucata. Por algumas centenas, o negociante de sucata contratou um engenheiro de mineração, que calculou que a jazida seria encontrada a apenas 3 pés de onde os Darby haviam parado de perfurar. O negociante de sucata extraiu milhões de dólares em ouro daquela mina. Mas Darby aprendeu com esse fracasso. Ele entrou na área de vendas de seguros e usou a lição da persistência para se tornar um dos vendedores de seguros de maior sucesso na América. A maioria das pessoas aceita o fracasso como definitivo. Elas desistem ao primeiro sinal de derrota. Interpretam o revés temporário como um desastre permanente. Mas eu lhes digo agora: não existe fracasso permanente, exceto para a pessoa que o aceita como tal. Todo fracasso é temporário. Toda derrota é educacional. Todo revés é uma preparação para um retorno, mas apenas para aqueles que se recusam a desistir. Sua mente subconsciente tem a capacidade milagrosa de transformar qualquer experiência em um ativo. Quando você afirma todas as manhãs que transforma cada falha em um degrau, você programa sua mente para procurar a lição, a oportunidade, o benefício oculto em cada revés. Você desenvolve o que chamo de imunidade ao fracasso, a capacidade de se recuperar rapidamente de qualquer derrota e usá-la como combustível para seu próximo sucesso. A natureza exige oposição para criar força. A árvore que resiste ao vento desenvolve as raízes mais profundas. O músculo que trabalha contra a resistência cresce o mais forte. A pessoa que supera o maior número de fracassos desenvolve a maior capacidade para o sucesso. Quando você entende este princípio e o aplica consistentemente, você para de temer o fracasso e começa a recebê-lo como um professor, um fortalecedor, um passo necessário no caminho da realização. Você percebe que o sucesso não é a ausência de fracasso, mas a transformação do fracasso em sabedoria, força e determinação. A 7ª chave IU: construa o meu sucesso com paciência e persistência. Eu construo meu sucesso com paciência e persistência. Nesta era de gratificação instantânea, este princípio foi praticamente esquecido. Entanto, ele permanece tão verdadeiro hoje quanto no início. Todo sucesso duradouro é construído gradual, metódica e persistentemente. Ao longo do tempo, não há atalhos, não há fórmulas mágicas, não há transformações da noite para o dia. O sucesso é um processo de construção e, como toda construção, exige paciência e persistência. James J. Hill passou 20 anos construindo seu império ferroviário. Por 2 décadas, ele assentou trilhos através de terras selvagens, superou incontáveis obstáculos, enfrentou a ruína financeira repetidamente e suportou a zombaria daqueles que chamavam seu projeto de a loucura de Hill. Mas Hill entendeu que grandes realizações exigem tempo para amadurecer. Ele persistiu quando outros teriam permaneceu paciente quando outros teriam se apressado e continuou construindo quando outros teriam abandonado o projeto. A Great Northern Railway se tornou um dos sistemas de transporte mais bem-sucedidos da América, e Hill se tornou um dos homens mais ricos de sua era. O princípio dos retornos compostos se aplica não apenas ao dinheiro, mas ao desenvolvimento pessoal. Cada dia que você persiste em seus esforços, você adiciona à sua fundação. Cada pequena melhoria se baseia na anterior. Cada lição aprendida torna a próxima mais fácil. Este efeito de composição é invisível no início, e é por isso que a maioria das pessoas desiste antes de ver os resultados. Mas aqueles que persistem, EVEA, NTUA, atingem o ponto de virada, onde todo o seu esforço acumulado, de repente produz resultados dramáticos.
Marshall Field compreendeu este princípio quando o grande incêndio de Chicago destruiu sua loja. Ele enfrentou uma escolha de si. Homens menores poderiam ter aceitado a derrota, mas Field viu o incêndio não como um fim, mas como uma oportunidade para construir algo melhor. Ele reconstruiu com paciência e persistência, criando não apenas uma loja, mas um império varejista que carregou seu nome por mais de um século. Ele frequentemente dizia: o segredo do sucesso é fazer coisas comuns, de forma incomum, bem, e isso exige paciência para dominar os detalhes, e persistência para manter altos padrões. A impaciência é a grande destruidora do sucesso. Potential, ela faz com que as pessoas abandonem seus esforços pouco antes da descoberta. Leva a decisões ruins, ações apressadas, e fracasso inevitável. A pessoa impaciente é como o agricultor que planta sementes e depois as desenterra todos os dias para ver se estão crescendo. A pessoa paciente entende que há uma estação para plantar e uma estação para colher, e que uma não pode ser apressada na outra. A persistência é a qualidade que torna todas as outras qualidades eficazes. Sem ela, o talento é desperdiçado. É sem sentido, e a oportunidade é perdida. Mas com ela, mesmo a capacidade comum pode alcançar resultados extraordinários. Calvin Coolidge estava certo quando disse: nada no mundo pode tomar o lugar da persistência. O talento não fará. Nada é mais comum do que homens sem sucesso com talento. O gênio não fará. O gni, não recompensado, é quase um provérbio. A educação não fará. O mundo está cheio de pessoas educadas à deriva. Persistência e determinação sozinhas são onipotentes. Todas as manhãs, ao afirmar que você está construindo seu sucesso, com paciência e persistência, você programa sua mente para o longo prazo. Você se imuniza contra a doença da gratificação instantânea. Você se alinha com as leis naturais de crescimento e desenvolvimento. Você se junta às fileiras daqueles que entendem que o sucesso não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona. Não um evento único, mas um processo. Não um destino, mas uma jornada que exige paciência para a distância e persistência para continuar avançando, independentemente dos obstáculos. A oitava chave: minha mente está fechada a todas as influências negativas. Minha mente está fechada a todas as influências negativas. Sua mente é como um jardim, que fará crescer quaisquer sementes que nela forem plantadas. Se você permitir que outros plantem sementes de dúvida, medo e limitação, é isso que crescerá. Mas quando você fecha sua mente às influências negativas e planta apenas sementes de fé, confiança e possibilidade, você cria um jardim mental de sucesso. O mundo está cheio de pessoas que dirão o que você não pode fazer. E elas se falaram, então acreditam que você deve falhar. Elas desistiram, então esperam que você desista. Elas aceitaram a limitação, então tentam impor essa limitação a você. Guglielmo Marconi enfrentou isso. Quando anunciou sua ideia de comunicação sem fio, seus amigos estavam tão convencidos de que ele havia perdido a razão, que tentaram interná-lo asilo. Mas Marconi havia fechado sua mente às influências negativas deles. Ele persistiu em seus experimentos. E hoje, o mundo inteiro se comunica sem fio. Henry Ford enfrentou uma barragem constante de influências negativas quando decidiu construir seu automóvel. Engenheiros provaram que era impossível. Especialistas financeiros demonstraram que ele iria à falência. Até seu próprio pai tentou desmotivá-lo. Mas Ford havia desenvolvido a disciplina mental para calar todas as vozes, exceto aquela dentro dele, que dizia: é possível. Ele se recusou a deixar as dúvidas e medos dos outros envenenarem sua mente. O resultado não foi apenas o modelo T, mas toda uma indústria que transformou o mundo. Pensamentos negativos são contagiosos. Eles se espalham de mente para mente, como uma doença. Quando você se associa a pessoas negativas, quando ouve suas reclamações e críticas, quando permite que seus medos entrem em sua consciência, você se infecta. Seus próprios pensamentos positivos são sobrepujados. Sua fé é enfraquecida. E seus sonhos começam a morrer. É por isso que você deve proteger seus portões mentais, com tanto cuidado quanto protegeria sua casa contra intrusos. A técnica da substituição mental é sua defesa contra influências negativas. Você não pode simplesmente resistir a pensamentos negativos. Você deve substituí-los por pensamentos positivos. Quando alguém lhe disser que não pode ser feito, imediatamente lembre-se de exemplos daqueles que o fizeram. Quando a dúvida tentar entrar em sua mente, afaste-a com fé. Quando o medo bater à sua porta, responda com coragem. Isso não é negação. É a escolha deliberada de focar no que empodera, em vez do que enfraquece.
Sua mente subconsciente aceita quaisquer pensamentos que você permite que dominem sua consciência. Ela não avalia se esses pensamentos são verdadeiros ou falsos, úteis ou prejudiciais. Ela simplesmente aceita e age sobre eles. E é por isso que você deve ser implacavelmente seletivo sobre o que permite entrar em sua mente. Você deve se tornar um guardião no portão, examinando cada pensamento, cada influência, e permitindo a entrada apenas daqueles que apoiam seu objetivo principal definido. Todas as manhãs, ao declarar que sua mente está fechada a todas as influências negativas, você ativa seu sistema imunológico mental. Você cria uma barreira protetora ao redor de sua consciência. Você se junta às fileiras daqueles que entendem que nós nos tornamos aquilo em que pensamos. E, portanto, devemos pensar apenas naquilo que desejamos nos tornar. Isso não é opcional para o sucesso. É absolutamente essencial. A pessoa que permite que influências negativas dominem seu pensamento é derrotada antes mesmo de começar. A nona chave. Eu agradeço por este dia e suas oportunidades. Eu agradeço por este dia e suas oportunidades. A gratidão não é meramente uma emoção agradável. É uma força magnética que atrai mais daquilo que você aprecia. Esta é uma lei da mente, tão confiável quanto qualquer lei da física. Aquilo em que você foca com emoção se expande. Quando você foca na falta, você tem mais falta. Quando você foca na abundância, você tem mais abundância. A gratidão é a chave mestra, que muda seu foco do que está faltando para o que está presente. John D. Rockefeller começava cada dia com gratidão. Mesmo quando era um contador esforçado, ganhando menos de $1 por dia. Ele agradecia por sua saúde, por seu emprego, por suas oportunidades de aprender e crescer. Essa atitude de gratidão atraiu para ele as pessoas e circunstâncias que o ajudaram a construir a Standard Oil. Ele frequentemente dizia que devia seu sucesso, não ao seu gênio financeiro, mas ao seu hábito de apreciar o que tinha. Enquanto trabalhava por mais, o princípio da apreciação funciona em todas as áreas da vida. O que você aprecia? Aprecia. Quando você agradece por suas bênçãos atuais, por menores que sejam, você cria uma atmosfera mental que atrai bênçãos maiores. Isso não é pensamento positivo vazio. É a aplicação prática de uma lei mental. Sua mente subconsciente é programada para notar e atrair mais de tudo aquilo em que você foca com emoção. A gratidão fornece essa emoção. Em sua forma mais poderosa e positiva, considere a alternativa. Aqueles que reclamam atraem mais coisas para reclamar. Aqueles que criticam encontram mais para criticar. Aqueles que focam em problemas descobrem mais problemas. Eles criam uma espiral descendente de negatividade, que se torna uma profecia autorrealizável. Eles provam a si mesmos que a vida é difícil, criando mais dificuldades. Através de sua atitude mental, Andrew Carnegie compreendeu profundamente este princípio, apesar de suas humildes origens. Como um bobbing boy em uma fábrica de algodão, ele manteve uma atitude de gratidão, que atraiu pessoas úteis ao longo de sua vida. Ele agradecia por cada pessoa que o ensinava algo, por cada oportunidade de progredir, por cada lição aprendida com o fracasso. Essa gratidão criou uma atmosfera mental positiva, que atraiu para ele os homens, que o ajudariam a construir seu império siderúrgico. Quando você pronuncia esta afirmação todas as manhãs com sentimento genuíno, você ativa uma das forças mais poderosas do universo. Sua mente subconsciente começa a escanear seu ambiente, em busca de oportunidades que você, de outra forma, perderia. Você desenvolve o que chamo de consciência de oportunidade, a capacidade de reconhecer e capitalizar as possibilidades que o cercam todos os dias. Essas oportunidades sempre estiveram lá, mas a gratidão abre seus olhos para vê-las. A pessoa ingrata vive em uma prisão que ela mesma construiu. Ela está cercada por bênçãos que não consegue ver, oportunidades que não consegue reconhecer, abundância que não consegue acessar. Mas a pessoa grata vive em um universo em constante expansão de possibilidades. Cada coisa que ela aprecia leva a algo mais para apreciar. Cada oportunidade reconhecida leva a oportunidades maiores. Cada bênção reconhecida atrai mais bênçãos. Esta é a espiral ascendente do sucesso. E ela começa com um ato simples, mas poderoso. A 10ª chave. Eu ajo com decisão e coragem. Hoje, eu ajo com decisão e coragem hoje. A indecisão e a procrastinação assassinaram mais oportunidades do que todas as outras causas combinadas. Enquanto você hesita, a vida passa. Enquanto você delibera,
outros agem. Enquanto você espera pelas condições perfeitas, aqueles que agem com condições imperfeitas conquistam os prêmios que você deseja. Pessoas de sucesso têm uma característica que as distingue dos fracassos. Elas tomam decisões rapidamente e as mudam lentamente. Napoleão Bonaparte atribuiu seu gênio militar a uma única coisa: eu tomo decisões 2 horas antes que meus generais pensem que elas precisam ser tomadas. Isso lhe deu a vantagem da iniciativa. Enquanto seus inimigos ainda estavam deliberando, ele já estava executando. Enquanto eles reagiam ao seu último movimento, ele estava fazendo o próximo. O universo recompensa a ação e pune a hesitação. Esta é uma lei tão imutável quanto a gravidade. Quando você age, mesmo que imperfeitamente, você coloca forças em movimento. Você cria impulso, você gera feedback, que permite ajustar seu curso. Mas quando você hesita, você não cria nada além de estagnação. Você gera apenas arrependimento. Você atrai nada além de oportunidades perdidas. Hernán Cortés compreendeu este princípio quando ele desembarcou no México com 600 homens. Para conquistar um império de milhões, seu primeiro ato foi queimar seus navios. Isso deixou seus homens com apenas 2 escolhas: vitória ou morte. Não havia possibilidade de recuo, nenhuma opção para segundas intenções, nenhum espaço para hesitação. Esse ato decisivo transformou homens comuns em conquistadores. Eles tinham que ter sucesso, porque o fracasso não era mais uma opção. O medo é o pai da indecisão. Você hesita, porque teme tomar a decisão errada. Mas aqui está a verdade que o libertará. Não existem escolhas erradas, apenas leaks. Toda decisão, mesmo aquelas que levam a um revés temporário, fornece uma experiência valiosa. A única escolha verdadeiramente errada é não escolher nada. A pessoa que toma uma decisão e age sobre ela, mesmo que se prove incorreta, está infinitamente melhor do que a pessoa que não toma nenhuma decisão e permanece estagnada. Theodore Roosevelt construiu toda a sua vida sobre o princípio da ação decisiva. Seu lema era: faça o que você pode, com o que você tem, onde você está. Ele não esperou pelas condições perfeitas. Ele não hesitou até que todo o risco fosse removido. Ele agiu com os recursos disponíveis, aprendeu com os resultados e ajustou sua abordagem. Essa decisão o levou de uma criança doente a presidente dos Estados Unidos. Coragem não é ausência de medo, é agir na presença do medo. Cada pessoa que alcançou algo que vale a pena sentiu medo. A diferença é que as pessoas de sucesso sentem o medo e agem de qualquer maneira. Elas entendem que a coragem é como um músculo, que fica mais forte com o uso. Cada vez que você age, apesar do medo, você constrói sua coragem para o próximo desafio. Cada ação decisiva torna a próxima mais fácil. Todas as manhãs, ao afirmar que você age com decisão e coragem, você programa sua mente para a ação. Em vez da hesitação, você se prepara para reconhecer oportunidades e aproveitá-las antes que desapareçam. Você se junta às fileiras dos fazedores, em vez dos faladores, dos atores, em vez dos reatores dos decisivos, em vez dos duvidosos. Você se alinha com a força da iniciativa, que move o mundo para frente e recompensa aqueles que ousam liderar. Em vez de seguir a 11ª e última chave: estou me tornando a pessoa que deveria ser. Estou me tornando a pessoa que deveria ser. Esta afirmação final abrange todas as outras, pois o sucesso não se trata apenas de alcançar objetivos externos, mas de realizar seu potencial mais elevado. Toda pessoa nascida neste mundo tem dons, talentos e capacidades únicos, que são destinados a serem desenvolvidos e expressos. O verdadeiro propósito de sua vida é se tornar a expressão mais completa de quem você é capaz de ser. Booker T. Washington nasceu na escravidão, mas se recusou a deixar suas circunstâncias definirem seu destino. Ele entendeu que, dentro dele, residia o potencial para a grandeza, independentemente das condições externas. Cada dia ele trabalhava, não apenas em conquistas externas, mas em desenvolver a si mesmo. Ele se educou, refinou seu caráter e expandiu suas capacidades. Ele se tornou um dos educadores e líderes mais influentes de seu tempo. Não porque as circunstâncias o favoreceram, mas porque ele estava comprometido. Quem ele deveria ser. O princípio do crescimento é fundamental para toda a vida. Você está crescendo ou morrendo. Não há como ficar parado. Quando você para de se desenvolver, de aprender, de melhorar, você começa a se deteriorar. Mas quando você se compromete com um crescimento contínuo, você se alinha com a força criativa do universo. Você se torna uma expressão em constante expansão do potencial humano.
Benjamin Franklin compreendeu este princípio, melhor do que talvez qualquer outro americano. Ele criou um sistema de 13 virtudes e trabalhou no desenvolvimento de uma a cada semana. Ele se examinava diariamente, observando onde havia falhado e se propondo a melhorar. Esse compromisso com o autoaperfeiçoamento contínuo o transformou de um aprendiz de impressor em um dos homens mais realizados da história, inventor, diplomata, filósofo, cientista e pai fundador. Pequenas melhorias diárias se acumulam em uma transformação dramática. Você não se torna a pessoa que deveria ser através de um único ato dramático, mas através de milhares de pequenos atos de autodesenvolvimento. Cada livro que você lê, cada habilidade que você desenvolve, cada fraqueza que você supera, cada força que você constrói, contribui para a sua evolução. A pessoa que você é hoje, de todos os seus ontens, a pessoa que você será amanhã, está sendo criada pelo que você faz hoje. Esta frase alinha suas mentes consciente e subconsciente em direção à evolução contínua. Quando você declara todas as manhãs que está se tornando a pessoa que deveria ser, você ativa o que chamo de lei. Sua mente subconsciente começa a revelar oportunidades de crescimento. Você atrai professores, livros, experiências que o ajudam a se desenvolver. Encontre-se fazendo escolhas que apoiam sua evolução. Em vez de sua estagnação, a maioria das pessoas se contenta com muito menos do que são capazes de se tornar. Elas permitem que seu ambiente determine seu desenvolvimento. Elas aceitam as limitações que outros impõem a elas. Elas param de crescer quando saem da escola, param de aprender quando conseguem um emprego, param de evoluir quando atingem um conforto modesto. Elas morrem aos 30 e são enterradas aos 70, tendo passado 40 anos como cadáveres ambulantes, de quem poderiam ter sido. Mas você não nasceu para a mediocridade. Dentro de você reside o gênio, esperando para ser despertado, a grandeza, esperando para ser expressa, o potencial, esperando para ser realizado. A mesma força vital, que cria todos os milagres na natureza, flui através de você. Sua única tarefa é cooperar com essa força, remover as barreiras de dúvida e medo e limitação, que impedem sua plena expressão através de você. Quando você pronuncia esta afirmação com profundo sentimento, você faz um compromisso sagrado com sua própria evolução. Você declara que não se contentará, não parará, não aceitará menos do que seu potencial mais elevado. Você se junta às fileiras daqueles que entendem que a vida é uma jornada de tornar-se e que a alegria não está em alcançar algum destino final, mas no desdobramento contínuo de suas capacidades. Você se alinha com a intenção criativa que o trouxe à existência. E você promete honrar essa intenção, tornando-se tudo o que você nasceu para ser. Parte 3. O ritual sagrado. Como fazer agora? Deixe-me compartilhar com você o ritual sagrado, que transformará essas 11 frases, de meras palavras, em forças vivas em sua vida. Esta não é uma prática casual, a ser feita de forma displicente. Enquanto você corre pela manhã, este é um ato deliberado de programação mental, que exige sua presença e participação plenas. Passo 1. Levante-se cedo. Suba todas as manhãs, pelo menos 30 minutos antes de precisar iniciar suas atividades diárias. Este tempo não é negociável. Se você não está disposto a investir 30 minutos em sua própria transformação, então você não está falando sério sobre o sucesso. Os homens que construíram grandes fortunas e alcançaram sucesso duradouro entendiam que a primeira hora do dia pertence à preparação mental. Eles não começariam seu dia sem essa preparação. Assim como um guerreiro, não entraria em batalha sem suas armas. Passo 2. Encontre seu santuário. Encontre um lugar privado, onde você não será perturbado. Isso é crucial. A mente subconsciente exige concentração para receber nova programação. Interrupções quebram a conexão. E o efeito? Tranque a porta. Se necessário, informe sua família que este tempo é sagrado. Guarde-o como guardaria sua posse mais preciosa. Pois, de fato, ela é. Passo 3. O poder do espelho. Fique em frente a um espelho e olhe diretamente em seus próprios olhos. Isso é importante. Os olhos são as janelas da alma. E quando você fala consigo mesmo, enquanto mantém o contato visual, você cria um poderoso circuito de comunicação entre suas mentes consciente e subconsciente. Muitas pessoas acham isso desconfortável no início, porque nunca se olharam verdadeiramente. Persista apesar de qualquer desconforto. Esta comunicação direta consigo mesmo é essencial para a transformação. Passo 4. Pronuncie com emoção e fé. Fale cada frase em voz alta, com toda a emoção e convicção que conseguir reunir.
As palavras sem sentimento são mortas. Sua mente subconsciente responde, não as palavras em si, mas a vibração emocional por trás delas. Quando você diz, eu sou o mestre do meu destino, sinta o poder dessa verdade fluindo através de você. Quando você declara, meu objetivo principal guia cada ação, veja seu objetivo como já alcançado, e sinta a alegria da realização. Essa intensidade emocional é o que impulsiona as palavras profundamente em sua mente subconsciente, onde elas podem criar raízes e crescer. Passo 5. A repetição tripla. Repita cada frase 3 vezes, antes de passar para a próxima. A primeira vez, pronuncia para estabelecer o pensamento. A segunda vez, pronuncia com emoção crescente, para aprofundar a impressão. A terceira vez, pronuncia com absoluta convicção, como um fato estabelecido em sua vida. Essa repetição com intensidade crescente cria as vias neurais, que transformam o pensamento em hábito, o hábito em caráter e o caráter em destino. Passo 6. O período de impressão. Depois de pronunciar todas as 11 frases, permaneça em silêncio por 5 minutos. Este é o período de impressão, quando sua mente subconsciente absorve e começa a processar o que você declarou. Não pense em problemas ou planos durante esse tempo. Simplesmente, permaneça em um estado de expectativa tranquila, sabendo que as sementes que você plantou já estão começando a germinar no solo fértil de sua mente subconsciente. A transformação não acontecerá da noite para o dia. Sua mente subconsciente foi programada por anos de condicionamento negativo, e são necessários pelo menos 30 dias de prática consistente para estabelecer novos padrões. Perca um único dia durante esses primeiros 30 dias. Evocative. Começar novamente. Isso não é um castigo, mas o simples reconhecimento de como a mente funciona. A consistência é essencial para criar novas vias neurais. Após 30 dias, a prática começará a parecer natural. Após 60 dias, você notará mudanças em seu pensamento e comportamento. Após 90 dias, outros começarão a comentar sobre a transformação que vem em você. Após 6 meses de prática fiel, você será uma pessoa diferente. Não em sua natureza essencial, mas em sua expressão dessa natureza, você terá se tornado alguém que naturalmente pensa e age em alinhamento com o sucesso. Conclusão e chamada para ação. Final. Muitos homens me escreveram para contar sobre as mudanças milagrosas que este ritual matinal trouxe para suas vidas. Um vendedor que mal conseguia sustentar sua família se tornou o principal produtor em sua empresa. Um trabalhador que havia aceitado sua posição na vida desenvolveu uma invenção que o tornou rico. Um humilde escriturário transformou-se em um executivo confiante. Esses não foram milagres, no sentido sobrenatural, mas o resultado natural de alinhar a mente com as leis do sucesso. Não cometa o erro de pensar que isso é muito simples para ser eficaz. As maiores verdades são sempre simples. O problema não é compreendê-las, mas aplicá-las. Conhecimento sem aplicação não tem valor. O mundo está cheio de fracassados educados que sabem o que fazer, mas não fazem o que sabem. Não sejam deles. Comece amanhã de manhã. Ajuste seu alarme 30 minutos mais cedo. Prepare seu espaço privado esta noite. Escreva as 11 frases, se necessário, até tê-las memorizado. Toda a sua vida o tem levado a este momento de decisão. Você continuará como tem sido, esperando que de alguma forma as coisas mudem, ou você assumirá o comando de sua própria mente e criará a mudança que deseja. A escolha é sua. Mas entenda isto. Se você não assumir o controle da sua programação mental, outros o programarão para os propósitos deles. Se você não desenhar seu próprio plano de vida, Volkera, no plano de outra pessoa. E adivinhe, o que eles planejaram para você? Não muito. Encerro com este último pensamento. Você agora possui o ritual matinal, que transformou homens comuns em realizadores extraordinários. Você tem as mesmas 24 horas por dia que Carnegie teve, que o Ford teve, que Edison teve. A única diferença entre você e eles é como você usa os primeiros 30 minutos. Depois de acordar, eles usavam esse tempo para programar suas mentes para o sucesso. Você usará as correntes que o prenderam à mediocridade. Já estão começando a enfraquecer. Amanhã de manhã, você pronunciará as palavras que as quebrarão para sempre. Esta noite, enquanto se prepara para dormir, saiba que você está prestes a embarcar na maior aventura de sua vida. A jornada de quem você é, para quem você nasceu para ser. O universo está esperando para responder aos seus novos comandos. Sua mente subconsciente está pronta para receber nova programação. Seu sucesso futuro está chamando você. Do amanhecer de amanhã. Levante cedo, fale com ousadia, acredite plenamente, haja
com decisão. Persista incansavelmente. Este é o caminho daqueles que transformam suas vidas, do fracasso ao sucesso, da pobreza à riqueza, de ninguém a alguém. Você agora conhece o segredo. A única pergunta que resta é: você o usará? A decisão que você tomar nas próximas 24 horas determinará a direção do resto da sua vida. Escolha sabiamente. Escolha corajosamente. Escolha o sucesso. Comece amanhã de manhã com as 11 frases que mudarão sua vida para sempre. Eu lhe dei as chaves para o reino da realização. Agora, cabe a você usá-las. O poder está em suas mãos. Use-o. Se você entendeu a mensagem, se sente o que eu estou falando, deixe um eu entendi nos comentários. Sua ação é o sinal. E para provar a si mesmo que está comprometido com sua ascensão, clique no vídeo que surgiu na tela. Ele é o teste da sua verdadeira intenção. A próxima fase de sua evolução começa com esse clique.